Eu posso botar um jaleco branco, usar um microscópio, usar todos os aparatos e não estar fazendo ciência. No módulo 1, você vai desenvolver dois comportamentos. O primeiro é caracterizar a ciência como um processo de conhecer e os objetivos dela. E o segundo é caracterizar o behaviorismo radical como uma filosofia que apoia, que dá suporte para a análise do comportamento. Bom, quando a gente fala em ciência, em cientista, o que vem na tua mente? O que vem na tua cabeça? A primeira imagem? Provavelmente alguma coisa parecida com isso aqui. Uma pessoa de jaleco num laboratório, utilizando instrumentos complexos, super de ponta e produzindo tecnologias, mexendo com computadores e tal. Olha, isso podem ser até cientistas, podem ser até produtos da ciência, instrumentos utilizados por cientistas, mas isso não é a ciência. Então, o primeiro erro comum é identificar a ciência como processo de conhecer com os produtos, resultados, instrumentos da ciência. E são coisas diferentes, tá? Eu posso botar um jaleco branco, usar um microscópio, usar todos os aparatos e não estar fazendo ciência, certo? E eu também posso estar aqui, da forma que eu estou aqui, usando o método científico, sem apelar para nenhum instrumento desses aí, mas do senso comum, certo? O que muda? A maneira de conhecer. Não o conteúdo, não o resultado final, o conhecimento. O conhecimento científico nada mais é do que um conhecimento que foi obtido de uma maneira específica, de uma maneira especial, que é o refinamento do senso comum, certo? A partir da criação de hipóteses, do teste empírico, da reunião de evidências, do questionamento lógico, do encadeamento de teorias em modelos, etc. e tal. A gente não vai entrar tão profundamente nesse tema. O importante é que você identifique que a ciência é um processo de conhecer, é uma maneira de ver o mundo, de observar esse mundo e de fazer enunciados a respeito desse mundo. E se a gente for olhar para o que é mais essencial no processo de conhecer científico, vamos ter que falar de variáveis, e principalmente de controle de variáveis, de manipulação. Porque assim, numa perspectiva analítico-comportamental, o mais importante da ciência não é exatamente que o cientista controle as variáveis do objeto de estudo, mas mais ainda que ele controle as variáveis que estão influenciando o próprio comportamento dele de conhecer. Afinal de contas, estamos dizendo aqui que ciência é um processo comportamental. Então, ciência é uma pessoa se comportando e o comportamento dela vai ter como resultado produção de conhecimento. Vamos examinar os termos análise experimental, já que é o nome do curso. Quando falamos de análise, é uma palavra usada de várias maneiras diferentes, com vários significados diferentes. Aqui pra gente, análise significa dissolução, decomposição, certo? Dividir em partes. E ela é o oposto de síntese. Síntese é você reunir, misturar, compor, certo? Então, quando a gente fala em análise, por que ela é tão importante numa ciência? Quando a gente olha para o mundo, ele é caótico, ele tem vários fenômenos, e os fenômenos são complexos, compostos de várias partes. Quando a gente pega os fenômenos, examina eles e divide e separa, fica muito mais fácil de investigar cada parte separadamente, encontrando as relações entre elas e descobrindo regularidades, que é outra coisa muito importante na ciência. A ciência parte do princípio que o mundo pode ser observado e nele podem ser encontradas regularidades, certo? Então a análise é importante por isso. E isso nos leva a explicar o segundo termo, experimental. O experimental é um termo, ele é bem complicado, mas resumindo, o experimental diz respeito a uma maneira de manipular variáveis para descobrir relações entre elas e demonstrar isso de forma inequívoca, ou seja, deixando pouco espaço para dúvidas, certo? Já que você analisa os termos, ou seja, divide em partes e começa a manipular uma parte, depois outra, de forma isolada, você começa a descobrir relações que são muito sólidas e é muito difícil de você quebrar elas, assim. A não ser que você produza mais evidências que contradizem aquele primeiro achado, usando o método experimental também. Então, análise, dividir, experimental, experimentar, manipular
e observar os resultados e depois analisar novamente, etc. E no fim, a gente está falando de clínica, e clínica é síntese, porque é intervenção. Então, o que acontece? Na clínica, você analisa, você divide em partes, você experimenta, você testa e, no fim das contas, você precisa você precisa reunir de novo essas informações em um comportamento. O comportamento, ele é uma coisa inteira, ele não é dividido que nem a gente faz aqui. Dividir é um processo didático, como se fala. O comportamento, ele é um fenômeno íntegro, ele é um fluxo, na verdade. Ele nem pode ser dividido em antecedente, resposta, consequência na realidade. Isso não está na realidade. Isso é uma maneira de investigar ele, certo? Então a síntese é sobre isso. Possui 4 objetivos. Guarda isso. Primeiro objetivo, descrever os fenômenos. O que é descrever? É observar sistematicamente, registrar. Tem toda uma gama de cuidados que precisa ser tomada que a gente não vai entrar em detalhes. Quando você consegue descrever os fenômenos de maneira precisa e clara, fica mais fácil de você explicar eles. E qual que é a diferença? Descrever é descritivo. Explicar já tem a ver com causalidade, de você dizer se A acontece, então B. Pelo menos de maneira probabilística. Então, assim, você consegue relacionar os fenômenos funcionalmente, ok? Quando você já consegue explicar de maneira satisfatória, pelo menos, fica mais fácil de prever. Se você sabe que A acontece e B é provável de acontecer, você pode só saber de A, porque você consegue derivar B, certo? Então, tipo, se quando tem muitas nuvens no céu, geralmente chove, você não precisa esperar chover para dizer que vai chover. Você pode ver as nuvens chegando e pensar, olha, existe uma grande chance de que chova, ok? Quando a gente está nas ciências mais físicas ou biológicas, fica mais fácil de visualizar. Na psicologia já começa a entrar num território meio polêmico, né? Mas espera chegar no quarto objetivo para você ver o que é polêmica. Porque o quarto objetivo é o que a gente geralmente chama de controle dos fenômenos ou modificação. Aí o bagulho fica doido. Mas calma, relaxa, a gente já vai chegar lá. Sim, a ciência tem como objetivo final, talvez, ou como objetivo mais requintado, a capacidade de atuar nos fenômenos e modificá-los a seu bel prazer, de maneira a obter certos resultados desejáveis, ok? Isso pode ser usado para o mal? Sim, você já viu que foi usado para o mal várias vezes e ainda é. Mas calma, isso aí é o uso da ciência, não a ciência em si. Lembra que a gente falou que a ciência é um processo de conhecer? Agora, os produtos dela e os usos são feitos das tecnologias derivadas, aí já é outra história que vai envolver coisas super complexas, super importantes, mas que não cabem aqui, porque a gente está falando de clínica. Então, isso vai estar subjacente, vai estar ali orbitando ao redor, mas não diz respeito ao nosso fenômeno aqui de interesse, ok? Já que a ciência é um processo de conhecer, toda vez que você lê alguma informação de psicologia clínica, alguma intervenção, etc., vale muito a pena se questionar não se é verdade ou mentira, mas principalmente como que isso foi obtido, como que essa evidência foi produzida. Ou seja, será que o processo de conhecer utilizado para afirmar isso é científico? De que maneira que eu obtive esse conhecimento? Foi através de observação sistemática, registro, explicações plausíveis? Será? Então agora toda vez que você lê uma informação, se questiona. Será que foi produzida de maneira científica? Ou será que foi uma pessoa brisando, filosofando que escreveu e parece correto, parece fazer sentido, então eu vou usar na clínica? Perigo. Acende uma luzinha de alerta quando for assim, tá? E eu vou deixar 2 indicações que, assim, eu recomendo fortemente. A primeira é a plataforma de ensino Operanda. Ela disponibiliza alguns cursos. Olha os cursos que ela tem, se liga. Introdução à observação do comportamento, observação científica do comportamento, avaliação de confiabilidade de informações, na era da fake news, rapaz, altos cursos. E formulação de objetivos de aprendizagem, que é o meu queridinho aí, dentre esses, porque eu gosto muito desse tema. E, cara, só é meio caro. Brincadeira, é de graça, mano. É de graça, você bota fé que é de graça, é público, gratuito e de qualidade. Pega. E eu recomendo os capítulos 1 e 2 do livro CCH, Ciência e Comportamento Humano, do nosso queridinho ISC. Vamos utilizar esse comportamento novo que você acabou de adquirir, né, sobre a ciência e os objetivos dela, para pensar o seguinte. Vamos relacionar com a clínica. Na clínica, todos nós somos cientistas.
Nós estamos o tempo todo produzindo conhecimento novo na clínica. Que estranho, uai. Me falaram que uma coisa é pesquisa, os caras lá na academia, escrevendo artigo, e a outra coisa é a prática, é a aplicação da pesquisa. Essa concepção ela é meio esquisita. E eu vou dizer por quê. Quando você está lá com o seu paciente, com a sua paciente, e investigando, fazendo perguntas, você não está coletando dados de uma certa maneira? E você não cria hipóteses em relação a esses dados e tenta validar essas hipóteses com o que vem a acontecer, e aí você vai fortalecendo algumas, descartando outras. Você começa, ao longo de um tempo, você começa a ter a capacidade até de prever, de certa maneira, o comportamento do seu paciente. Já percebeu aquela intuição de clínico assim? Isso aí vai dar merda. As pessoas não percebem, mas elas precisam utilizar o processo de conhecer científico durante a aplicação, durante a intervenção, durante a atuação profissional, entende? Não é pegar o que produziram de ciência e aplicar cegamente. Você está produzindo conhecimento novo, certo? Usando ferramentas que já estão consagradas na literatura, porém sempre vai ser uma situação diferente. Ou você já ouviu uma história igual de um paciente e de outro? Você já conheceu uma pessoa que tem história de vida idêntica da outra? Nem gêmeo idêntico. Então, assim, sempre vai exigir conhecimento novo. Percebe? Então, o processo de conhecer científico, ele precisa estar casando bem com a sua prática clínica. Ok? Fez sentido? Me fala aí nos comentários.